Olá, Odair da DevCode aqui. Na aula de hoje eu estarei falando com vocês sobre a propriedade Flex Wrap do Flexbox. Essa propriedade ela é utilizada porque quando a gente trabalha com Flexbox, lembra que eu comentei aqui nessa playlist algumas vezes que aplicamos o Flexbox no nosso container, utilizando o exemplo aqui, esse container cinza aqui, ó, certo? Esse container cinza, se eu aplicasse um Flexbox dentro dele, esses itens aqui ficariam dentro desse container, então eles não passariam. Por mais que eu tivesse uma largura fixa atribuída para esses itens aqui, que estão em azul, por exemplo, cada um deles tem 100 pixels, certo? Quando eles chegarem ao final aqui, se passar da largura, ou seja, se esses itens aqui tiverem uma largura maior que o container, que esse cinza aqui, essa borda cinza, o que vai acontecer? O container vai fazer com que eles fiquem encapsulados, aglomerados. Então ele vai diminuir a largura proporcionalmente para fazer com que esses itens caibam aqui dentro. Na prática vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Mas o Flex Wrap faz com que isso não aconteça. Porque aí ele vai quebrar os itens e colocar na linha de baixo quando isso acontecer. Por exemplo, Flex Wrap, propriedade padrão. Utilizei o display Flex, o que vem por padrão é Flex Wrap, no wrap. Ou seja, ele não vai quebrar nada, ele vai ficar como ele está. Só uma observação, wrap do inglês é enrolar. Mas aqui a gente utiliza o conceito de quebrar, que fica mais fácil de vocês entenderem. Prefiro utilizar, tá bom? Então, no wrap fica assim, ele não quebra. Agora, se eu utilizar o wrap, ele vai quebrar. Ou seja, esse item passou da largura do container, ele quebra. Então, esse item não, na verdade, esses itens, quando eles passarem da largura do container, eles vão quebrar e ficar na linha de baixo, beleza? E por fim, temos mais uma propriedade, é bem rápida essa aula, tá? Flex Wrap, Wrap Reverse. Aqui ele só vai inverter a ordem. Então, aqui começamos com 1, 2, 3, 4, né? Então, aqui, ó, perdão. Então aqui começamos com 1, 2, 3, ele só vai inverter, começa com 4, 5 e 6. Percebam, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então aqui é 1, 2, 3, né? Vai para 4, 5, 6. Então seria 4, 5, 6, ele só inverteu a ordem. Então é isso, na prática nós vamos ver isso agora. Tenho o HTML e CSS já estruturados para quê? Para ganhar tempo de aula, porque as aulas estão ficando um pouquinho longas, porque eu estou estruturando o HTML e CSS com vocês, mas eu vejo que isso aqui já está começando a ficar um pouco prolongado demais. Por isso eu já deixei prontinho aqui. Nosso projeto está aberto aqui. Então temos um container amarelo aplicado aqui no fundo, bem como todas essas boxes que estão aplicadas aqui, tá certo? Então essas boxes possuem uma classe padrão, que é essa aqui. E aqui eu tenho aplicado uma largura de 300 para cada uma delas, altura e largura na verdade, né? E tenho um fundo aplicado também, só que esse fundo aqui pode ser desconsiderado. Por quê? Porque a classe Box1 e Box2, que estão aplicadas para cada um deles paralelamente, atribuem já um background diferente para cada um deles, tá bom? Então, um vai ficar roxo, outro verde, assim por diante, ó, roxo, verde, assim por diante, até o final. Então, o que acontece? Percebam o seguinte, eu tenho os elementos com 300 por 300, ou seja, esses boxes aqui seriam quadrados, mas eles não são quadrados. Por quê? Dentro do meu container aqui, eu apliquei um display flex, que está aplicado aqui, e um align item center, por isso nós temos esses elementos alinhados no centro, né? Então, o que vai acontecer aqui? Se eu clicar em cima de algum elemento, vocês vão ver a largura dele. Então, aqui, ó, por exemplo, esse elemento. Ele tem 163 pixels de largura por 300 pixels de altura. Ou seja, a altura está certa, não mudou. Mas a largura mudou. A largura está com 163 e teria que ter 300. Isso acontece porque eu apliquei o display flex. E como a gente já viu várias vezes aqui no canal, principalmente aqui, na nossa playlist de Flexbox, quando eu aplico o display flex, automaticamente nós vamos compactar todas as divs filho que estão dentro dele, ou seja, div pai é o container, essas divs aqui são os filhos, ou seja, a gente vai compactar essas divs filho para fazer com que elas tenham uma largura padrão, para caber dentro desse container. Só que se eu não quiser isso aqui, eu tenho a opção de utilizar um flex wrap no wrap, ou melhor, flex wrap wrap. Então vamos lá, flex wrap. Isso vai fazer o quê? Que quebre a linha quando não couber mais. Percebam, agora os meus elementos terão 300 pixels sempre. Percebam uma coisa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 boxes de 300 pixels. Se eu diminuir a largura, o 6 vai para baixo. Perfeito? Diminuir a largura porque eu abri o inspecionar, né, para mostrar para vocês. Vejam o seguinte, vou clicar aqui em uma box, ela tem 300 por 300, ou seja, o no-wrap faz com que a largura fique padrão sempre. Se você, por exemplo, não puder alterar a largura desse elemento, é só você utilizar um flex wrap no wrap, tá certo? E um detalhe, por que ficou esse espaçamento, essa margem aqui? Porque ele espaça automaticamente os elementos quando eu utilizo um flex wrap, né? Então, para isso eu preciso vir aqui tirar a largura, ou melhor, tirar a altura
no meu container. Aí ele fica coladinho aqui, tá certo? Mas eu vou manter dessa forma, a princípio só para questão de tática mesmo. E se eu utilizar um flex wrap, wrap reverse, o que acontece? O que aconteceu exatamente aqui? O que estava aqui embaixo passou para cima, ou seja, 7, 8, 9, 10 passou para cima, 1, 2, 3 passou para baixo, até o 6, né? Então só deixa eu mudar aqui, tirar o reverse. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai até o 6, 7, 8, 9. Isso aqui só vai passar para cima. Então vou aplicar o reverse. Está aqui, tá certo? Nossa aula de flex wrap é isso. Bem simples, rápida e intuitiva para vocês entenderem de uma vez por todas como funciona isso aqui. Peço a vocês, se gostaram da aula, deixem um like, comentem aqui no vídeo para gerar um engajamento, porque querendo ou não custa nada para vocês, é rapidinho. E a aula também é uma aula gratuita, eu faço aqui de coração para ajudar vocês. Então, se vocês puderem ajudar, eu agradeço também. E se possível, claro, compartilhe o vídeo. Até a próxima, forte abraço.